Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício, um jovem de Cristo, mensageiro da fé. Aqui eu vos anuncio os mistérios do reino de Deus. Vos é anunciado o Evangelho do Senhor Jesus em espírito e em verdade. O propósito desse canal é vos anunciar o caminho o qual devemos conduzir, o qual devemos nos conduzir na verdade. O caminho o qual devemos nos conduzir são os critérios do nosso pensamento. O propósito dessa mensagem é vos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo trata do nosso pensamento, para que o nosso pensamento venha a ser segundo o pensamento de Deus. Você vai andar aqui na terra conforme o pensamento de Deus, porque nos foi dado os mistérios do reino de Deus. O que era mistério já não é mais mistério, nos foi revelado. E agora o Senhor Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, me conduz a gravar esses vídeos e para vos revelar os mistérios que de fato já nos é revelado. Mas muitas pessoas não querem ler os evangelhos, muitas vezes por conta de outras religiões que estão sendo generalizadas, tudo é feito em nome de Deus. Então está toda aquela confusão, as pessoas criaram uma concepção e um entendimento daquilo que é mútuo, daquilo que não é proveitoso. E isso é uma vergonha diante do Evangelho. O Evangelho nos conduz para a vida e para a vida eterna em Cristo. E aqui vos é revelado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e unicamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente não ensina teologia, aqui a gente ensina o Senhor Jesus Cristo. A gente fala a linguagem do Senhor Jesus Cristo. Vos é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus nos foi revelado por intermédio do Filho, por intermédio do Senhor Jesus. Então, como que devemos nos conduzir no nosso dia a dia? Hoje vamos aprender no livro de Mateus capítulo 9, versículo 18, 23, 24, 25 e 26. E uma instruçãozinha, uma breve instrução. Leia o livro de Mateus, leia o livro de Marcos, leia o livro de Lucas e o livro de João e o Novo Testamento. Mas esses 4 livros já basta. São 4 livros que vai lhe conduzir no caminho para a vida eterna. Saberás quem é hoje e quem haverás de ser no Cristo de Deus. Então, pois bem, o tema do texto hoje, o tema do nosso aprendizado hoje, qual que vai ser o tema do nosso aprendizado? Pois bem, o tema do nosso aprendizado vai ser, deixa eu pensar um tema aqui que tenha no contexto. Bom, vai ser sem tema mesmo. Vamos ler os evangelhos e vamos aprender o espírito do evangelho. Mas darei um nome para que venhamos ter um tema, né? É importante, de fato é importante. Então o tema vai ser, muitas vezes a gente está rodeado de pessoas, e muitas vezes são pessoas que são nossos amigos, mas quando a gente revela aquilo que temos vontade de fazer, quando a gente revela os nossos sonhos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas ficam com uma dorzinha de cotovelo, e pois bem, elas pronunciam palavra que nos desanima. Então o tema desse vídeo vai ser: cuidado
com as pessoas que você tem confiado. Tenham cuidado com as pessoas as quais você tem confiado. Muitas vezes a gente pronuncia palavras que cremos e que sabemos que somos capazes de alcançar aquilo que falamos. E muitas vezes a outra pessoa, ela se sente incapaz e ela quer estar ou numa posição igual à sua ou numa posição acima de você. Isso acontece muito hoje em dia. Então, o que os evangelhos nos ensinam a esse respeito? Como que Jesus tratou as pessoas que não creram nele. Vamos aprender. Como que você deve tratar as pessoas que não creem em você? Vamos aprender agora. E não se escandalize, porque às vezes é seus parentes que não creem em você. Acontece muito hoje em dia, de você ter seus sonhos, você ter seus projetos, e você não conseguir fazer nada porque seus próprios parentes estão lhe bugando. Seus parentes, eles não transmitem forças para que você seja fortalecido, mas eles transmitem uma energia muitas vezes sem saber. Eles transmitem uma energia que te deixa impotente. E enquanto você está no território dos outros, você fica aquela coisinha michuruca, você fica impotente, você fica infrutífero. Por isso que o Senhor Jesus nos ensina, a seguirmos nosso caminho. O Evangelho é para mim. Antes do Evangelho ser vos anunciado por intermédio desse meio de comunicação, o Evangelho é para mim. Eu tenho o Evangelho primeiro do que você. Eu me orgulho na cruz de Cristo e me glorifico. A minha glória é a cruz de Cristo. A minha glória é no Senhor Jesus. Ninguém tira a minha glória. Ninguém tira o conhecimento, as virtudes de Deus na minha vida, ninguém tira. Não importa se 1 milhão de pessoas vão ver esse vídeo ou se 2 pessoas vão ver esse vídeo. Eu posso gravar esse vídeo e eu sei o quão ricas são essas palavras que eu vos falo, porque são palavras que têm poder. Eu sei que essas palavras daqui uns dias esse vídeo vai ter centenas de milhares de visualizações, mas por enquanto eu vou assistindo ele eu mesmo vou assistindo e vou sendo fortalecido por essas palavras que o Espírito de Deus me conduz vos anunciar. Vigiar, esteja atento às pessoas que estão do seu lado. Muitas vezes a partir do momento que você toma uma decisão de obedecer ao Senhor Jesus e viver segundo os ensinamentos do Senhor Jesus, você já não mais, uma vez que o Evangelho é introduzido no seu coração, na sua mente, ele dá seus frutos. Então, pois bem, você já não precisa mais ouvir as pessoas. Uma vez que o Evangelho é introduzido na sua mente, as virtudes, o poder que tem na palavra do Senhor Jesus, ele te aperfeiçoa e lhe abre o entendimento. Muitas vezes a pessoa está do seu lado em silêncio, mas ela está pensando algo a respeito de você ou a respeito dela e está se produzindo no ar uma energia. Então o Evangelho, quando está em nós, manifesta-se ao poder de Deus em nós e temos entendimento. Temos entendimento. Nos tornamos, o Evangelho faz de nós pessoas humanos em Deus. Somos sensíveis. A sensibilidade do Evangelho em nós nos dá esse entender. Não precisamos ouvir. Muitas vezes nem ver nem ouvir, mas o que se produzir no ar, sentimos em nós. O Evangelho nos dá esse entendimento. Vos é anunciado o reino de Deus. Então, pois bem, como que Jesus
trata com as pessoas que na aparência, né, elas falam que nos amam, que gostam de nós, mas quando manifestamos os nossos projetos, essas pessoas elas torcem contra nós. Cuidado, a instrução do Evangelho é para ter cuidado. Vamos ver como que Jesus tratou essas pessoas? O título do texto fica, vamos lá, é Mateus, né, o primeiro livro do Novo Testamento. É o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18. Pois bem, o título do texto não tem título, porque são duas histórias em um mesmo texto. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. Ou seja, Jesus estava ensinando aos discípulos e a outras pessoas, né, que o seguiam. E enquanto Jesus ensinava a eles, chegou um chefe daquela cidade ou daquele estado e o adorou, né? Era um chefe, né? Ele provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus e ele sabia, né, que Jesus, não sei se ele cria que Jesus era o Filho de Deus, mas, pois bem, o contexto que vem depois, que vamos ver, nos dá a entender que esse chefe ou governador, ele sabia, né, ele creu que Jesus era o Filho de Deus, né, ele creu que Jesus é o Cristo, que foi o mistério de Deus que nos foi revelado. Então, esse chefe, esse governador, ele creu que o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, ou era o Filho de Deus. Ele creu que Jesus é. Então, ele crendo, né, ele chegou até Jesus e adorou Jesus. Se ele adorou Jesus, foi porque ele creu que Jesus é o Filho de Deus. Dizendo: mestre, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhes a tua mão e ela viverá. Provavelmente esse homem nos dá a entender que esse chefe ou esse governador que foi até o Senhor Jesus, de fato, ele creu que Jesus é o Filho de Deus e que poderia tornar a fazer viver a sua filha. É um exemplo para nós. Um chefe como esse que foi até Jesus, né? É como hoje em dia a gente tomar a decisão de obedecer o Senhor Jesus. Quando eu tomo a decisão, eu vou obedecer o Senhor Jesus, eu passo a viver as virtudes de Deus, elas vêm a mim. O poder de Deus se manifesta na minha vida e as coisas vão acontecendo de maneira natural, né? Quem crê no Senhor Jesus e obedece ao Senhor Jesus é por intermédio da fé. Eu obedeço os evangelhos porque eu sei que vai me fazer bem, vai me tornar uma pessoa plena em Deus. Eu, em obediência ao Senhor Jesus, eu me torno um ser humano em Deus. É me dado conhecer da vida, é me dado entender dos mistérios da vida, é me dado em Cristo nos é revelado os mistérios. Após a morte, quem serei eu? Quem serei eu? Eu, um jovenzinho como eu. Você não ouve essas palavras em faculdades, nem em cursos. Você não ouve essas palavras em poucos lugares hoje em dia que você ouve essas palavras que eu vos digo. Porque essas palavras vão além do entendimento natural, do entendimento que nos é dado aqui na terra, por instituições de ensinos, seja particular, seja públicos. O Senhor Jesus nos dá a entender, após a morte, morreremos nesse corpo, mas em Cristo eu sei que o meu espírito, a minha alma subirá para os céus, e eu receberei um novo corpo, um novo edifício, habitarei nos céus, serei semelhante aos anjos,
Reinarei de eternidade a eternidade. Reinaremos de eternidade a eternidade. Eu creio por intermédio da fé. Aí para eu me tornar uma pessoa perfeita em Deus, eu passo a obedecer todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Aí eu me torno essa criatura em Deus, uma pessoa viva em Deus. Quem que eu sou hoje? Quem que eu sou agora? Eu sou filho de Deus aqui na terra, filho do Criador, do Sublime, que está nos céus. Eu sou filho de Deus em Cristo, eu me torno filho de Deus, eu sou filho de Deus adotivo, em Cristo eu me adoto como filho de Deus, ou eu sou adotado em Cristo. Você foi adotado no Senhor Jesus Cristo, você que creu que Jesus é o Filho de Deus, Deus te adotou, agora basta você caminhar na vereda do Senhor. Como que pode Deus ser seu pai e você viver em desobediência? Você não obedecer seu pai? Você não obedecer a instrução do seu pai? Provavelmente você vai cair, você vai ser envergonhado. Você vai no curso deste mundo, vão te oferecer dinheiro, vão te oferecer fama, só para te envergonhar depois. Vão te corromper. E os evangelhos não nos conduz ao caminho da vida. Então, como que Jesus trata as pessoas que vêm para nos corromper a nossa fé, o nosso entendimento? Então, pois bem, o chefe ou o governador, pede que Jesus, conta para Jesus que a sua filha tinha morrido e pede para Jesus ir até ela e impor-lhes as mãos, para que ela tornasse a viver. Esse homem é um homem de fé, temos que ser como ele, temos que ter fé. Fé é tomar aquela decisão, eu vou obedecer. Aí você entra na vereda do Senhor, passa uma semana, passa duas, passa três, você vai lendo os evangelhos, a instrução é Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai lendo, a palavra vai entrando em você, o poder de Deus vai lhe aperfeiçoando, vai lhe sendo aberto os olhos, e você vai enxergando, vai vendo os mistérios do Espírito. Você entra numa dimensão espiritual, a qual a palavra de Deus manifesta dentro de você. Aí, no versículo 23, e Jesus foi, o chefe de 100 ou o governador pediu que Jesus fosse até sua filha, que já estava morta, e Jesus ele foi. Olha as atitudes de Jesus. Ele, sendo Deus, ele não busca ser servido, mas ele vai servir as pessoas. Ele serve as pessoas, ele ajuda a quem pede ajuda. As pessoas que pedem ajuda a Jesus, Jesus ajuda essas pessoas. Hoje eu posso pedir: Jesus, me abre, me dá entendimento, compreensão, me dá sabedoria para que eu possa compreender a tua palavra. Aí você vai aprendendo, mas é dedicação, É dedicação. Pois bem, e Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, A menina tinha morrido. Então o povo estava naquela angústia, de velório, aquela coisa, Tem lá, não sei se ela tinha irmão, A mãe também estava lá chorando, os tios, Os amigos daquela menina, Os parentes, aquela coisa de velório, e tal. Então, pois bem, e logo que o povo foi posto fora, entrou... Não, versículo 24, disse-lhes, o povo estava em alvoroço, ao versículo 24, disse-lhe Jesus, retirai-vos, ou seja, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Ou seja, a menina estava deitada, naquela época se chamava esquife, era uma base, o qual ficava o corpo do falecido ou da falecida.
Então o pessoal estava ao derredor da menina, né? O que Jesus falou? Retirai-vos, saiam daqui, né? Saiam daqui, aquele alvoroço, né? Saiam daqui. E logo que o povo... Aí Jesus falou, saiam porque ela não está morta, mas dorme. Bem, no olhar de Jesus ela estava viva, né? Para Jesus a morte, não há morte, né? Ele é vida, né? Mas as pessoas naturais, né, morrem e morrendo morrem. Então as pessoas estavam no velório, né, e falaram, não, ela está morta. Jesus, não, ela não está morta, ela vive, ela dorme. A morte para o Senhor Jesus é um sono. Ele ressuscita uma pessoa que está morta como se a gente estivesse acordando um filho ou uma filha. Então, pois bem, quando o Senhor Jesus falou que ela não estava morta, mas dormia, as pessoas ficaram rindo dele. A instrução do Evangelho é para que você se acautele das pessoas que riem de você. Não dê crédito às pessoas que não creem em você, que não creem na sua capacidade. As pessoas que zombam de você, saiam de perto delas. Essas pessoas, de certa maneira, estão prendendo você para que você não dê seus frutos, para que você não realize seus sonhos. As pessoas que riram de Jesus, o que ele foi? Ele as repreendeu, saiam daqui, saiam daqui. Jesus as coisas não acontecem na nossa vida quando a gente está rodeado de pessoas que estão torcendo contra. É preciso que tenha pessoas ao nosso favor, pessoas que querem ver a gente prosperar, a gente estudar, a gente se formar, a gente ter uma família bem-sucedida. Muitas vezes é melhor não ter nenhum amigo. Por que que o poder da palavra de Deus nos fortalece e nos traz satisfação? Eu mesmo, ainda que eu esteja só 1 ano ou 2 em algum lugar, eu vou estar satisfeito e não vou sentir falta de nada, porque o Evangelho me satisfaz. A obediência ao Senhor Jesus produz satisfação dentro de mim. Então, pois bem, é melhor você estar só com Cristo, com o Evangelho, do que estar rodeado de amigos falsos que estão torcendo contra você. Aí você vai ficar naquela mesquinhagem, você nunca vai crescer, você se torna impotente. É lhe produzido lá no pensamento aquela impotência. Muitas vezes para crescer, você tem que abrir mão de muitas coisas, mas você tem que ter o entendimento e a compreensão para você saber bem do que você está abrindo mão. Você tem que ter os olhos abertos para você saber tomar as decisões na hora certa, no dia certo, no momento certo e com as pessoas certas. O que nos prepara para esses momentos é o Evangelho do Senhor Jesus. Certamente, quando o Evangelho do Senhor Jesus uma vez que introduzido no seu coração, no seu pensamento, que você começa a ler os Evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho em você vai produzir um conhecimento e um discernimento das coisas. No começo vai ser um pouco difícil, porque você não vai crer que muitas pessoas que parecem ser seus amigos, que demonstram lhe amar, verdadeiramente essas pessoas estão transmitindo uma energia negativa para você, a qual está lhe impossibilitando de crescer. Na maioria dos casos é assim. Na maioria dos casos as pessoas têm que abrir mão, muitas vezes, de amizades. Muitas vezes as pessoas têm que abrir mão de seus parentescos e para se dedicar ao Evangelho. Mas não é desprezar essas pessoas, é se ausentar
má fé delas, é se ausentar, é não se entregar à ideologia dessas pessoas, mas é fazer da sua base a ideologia do Senhor Jesus, a doutrina, o ensinamento do Senhor Jesus. Aí ele aberta os olhos, aí você vai ser luz para essas pessoas que estão de fora. A sua ideologia vai levantar essas pessoas que estão de fora, mas você, sem conhecer o Senhor Jesus, você se torna igual a elas, você fica impotente. O Evangelho lhe prepara para qualquer situação que a vida lhe propor. É lhe dar os conhecimentos que vêm do céu, que vêm do reino de Deus. Olha o que diz. Então, como que Jesus se comporta com aquelas pessoas que estão torcendo contra ele, que não creem nele, que não creem que ele é capaz, que não creem que ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus pede para que elas saiam, para que o milagre possa acontecer. Olha o que diz o versículo 24. Retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. Riram-se dele. Olha o versículo 25. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão da menina, e a menina levantou-se. Quando as pessoas que zombavam de Jesus saiu para fora, o milagre aconteceu. Assim é que funciona na vida da gente. Quando as pessoas que zombam da gente, que torcem contra a gente, está com a gente fica impossibilitado de alcançar nossos sonhos. Mas quando a gente tira essas pessoas para fora da nossa vida, as coisas acontecem. Muitas vezes você não consegue caminhar, muitas vezes você fica paralisado, não passa de onde está. Muitas vezes você não consegue progredir na sua vida financeira. Você não melhora de vida financeiramente, seu casamento está no estado de sempre de briga, de discussão, é aquela insatisfação. Muitas vezes você na sua escola, você não está progredindo na sua faculdade, no seu cursinho, você não consegue passar de ano. Cuidado, meu irmão. A instrução do Senhor Jesus, deixe que o Evangelho, se dedique ao Evangelho para que ele entre em você e seus olhos possam ser abertos, para que você saiba julgar as situações que a vida lhe propõe. Uma vez que o Evangelho entra em você, você tem um entendimento da vida e as coisas que vão acontecendo, você vai saber lidar com cada coisa que acontecer com entendimento e compreensão. Então você crescendo em vida, em ideologia, em conhecimento, em sabedoria, em discernimento. Você se torna uma pessoa que não pode mais se enganar por nada, nem ninguém pode te enganar por nada. Porque você não vai precisar mais ouvir ninguém. Você sente as energias que são produzidas. Você sente, as pessoas elas pensam, quando elas estão pensando, se produzisse uma energia por intermédio dos seus pensamentos. Quando os pensamentos é contra você, você vai sentir uma energia ruim. Quando o pensamento for a seu favor, você vai sentir energias boas. Daqui uns dias isso vai ser notório na tecnologia desse país. Isso é coisa simples. Mas o Evangelho já nos dá a compreender antes que a ciência descubra isso e crie equipamentos para discernir essas energias sem que seja necessário alguém falar alguma coisa. Então a instrução do Evangelho ela é tão clara, ela vem de cima, do reino de Deus. Nos foi revelado os mistérios do reino de Deus. Nada está acontecendo fora da mente das pessoas. Então a instrução é que você se forme no Evangelho de Cristo,
para que você se torne uma pessoa sensível como Deus, a entender o custo deste mundo, o custo da vida. Aí você se torna uma pessoa plena e cresce em espírito, em verdade e em vida. Um grande abraço em Cristo e até o próximo vídeo. Não esqueça, inscreva-se no canal e toque o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Todo dia temos vídeos anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas do Reino de Deus.